Mas hoje é dia dos pais. Esse dia é um dia mais do que especial. Eu perdi meu pai há muito tempo, né? Há bons anos já. Mas, para mim, eu sempre lembro dele com muito amor e carinho, porque a semente que ele lançou na minha vida foi muito especial. Meu pai, meu amigo, né? Sempre cuidando de mim e dos meus irmãos, da minha família. Homem muito especial. E hoje nós não vamos estar aqui à frente pregando. Então nós vamos estar ouvindo de um que não é pai. Um que não é pai. Vai pregar hoje para a gente. Uma mulher abriu o culto, outra fez os dízimos e ofertas. E eu vou apresentar aqui o pastor Douglas. Vocês não conhecem? Pastor Douglas. Chega aqui, meu amado. Chega aqui. Pastor Douglas foi o homem, amigo, já somos aqui muito amigos, né? E ainda mais que ele tem uma passagem pela minha região lá, né? E também já está entrando na família, né? Na família, coitado. É o noivo da Soraya, da Samara. É que eu falei coitado, eu lembrei da Soraya, porque eu lembro do Neymar, coitado. Hoje mesmo estava falando para o Neymar, 1 ano de casado amanhã, né, Neymar? Coitado. Oh, coitado. Mas são a Samara, né? Aí eu vou falar coitado 2 vezes. Mas, seja bem-vindo. Eu gosto de brincar, né? A gente tem, o Douglas hoje é o homem que vai ser usado por Deus aqui para ministrar na nossa vida. Você que é pai, sinta-se abraçado por mim. Vocês são todos especiais. Nós somos especiais por demais para Deus, né? Nós somos especiais. Tem aqui um pai já idoso, tem um pai fresco, tem tudo. Tem pai que ainda vai ser pai, mas já está na forma, né? É o Daniel, né, Daniel? Está ali na forma, né? Então cada um. Tem mais gente que já está bebendo da água dessa igreja, já está multiplicando. E assim nós vamos chegar a 50 mil. Não é verdade? Feche os olhos, meu irmão, levante suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, eis aqui teu servo, Pai, que ele possa ser usado por Ti, como sempre tem sido, Pai. Então, nessa noite, mais uma vez, revela a Tua palavra a nós, traga entendimento, que a nossa mente agora seja levada cativa diante de Ti. Pai, que tudo que possa impedir a Tua palavra de ser ministrada no nosso coração, saia agora em nome de Jesus. Usa-o, ó Pai, com todo o Teu poder. Essa é a nossa oração que fazemos, é a oração que fazemos diante de Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa alcançar os nossos corações nesta noite. É sempre um prazer poder assomar-se a este púlpito para poder aqui estar falando um pouco da palavra de Deus. A região que o pastor sempre fala, região de São Paulo, Vale do Paraíba. Tive o privilégio de, no ano de 2000, estar à frente de um projeto de plantação de igreja, juntamente à Convenção Batista do Estado de São Paulo, na cidade de Cachoeira Paulista. O Estado de São Paulo traz algumas particularidades. É um estado que todos acham que é uma potência. Realmente é uma potência em termos de comércio, alguns desenvolvimentos, mas em questão do evangelho, nós temos um quadro assustador. Muitas cidades sem a presença do evangelho, muitas cidades com o evangelho ainda bem precário. Eu mesmo, nesta época que estive em Cachoeira Paulista, fiquei interino na igreja de Queluz e fiquei interino também numa cidade chamada Silveiras, cidades próximas, e um pastor para 3 cidades, por conta das dificuldades que o evangelho encontra ali no Vale do Paraíba. Muitas vezes o pastor é obrigado a ficar na frente de 1, 2, 3 ou 4 cidades. E esta não é a realidade apenas dos batistas. Eu tive contato com alguns pastores de outras denominações, a igreja metodista mesmo, o pastor de Campos do Jordão era também o pastor de Cachoeira Paulista.
Então, uma realidade que talvez nós não conheçamos esta realidade próxima. Mas o estado de São Paulo também é conhecido por várias outras questões. É um estado conhecido pela violência, é um estado marcado pela política, é um estado onde as definições políticas do nosso estado, do brasileiro, muitas vezes é marcado. É um estado onde a CUT sempre esteve à frente de manifestações ao ponto de lançar um presidente da República. E também ali no estado de São Paulo, no bairro conhecido como Jardins, um dos bairros mais ricos daquela cidade, da cidade de São Paulo, uma família rica, composta por um engenheiro, que ele, na época, trabalhava para a empresa que cuidava das rodovias do estado de São Paulo, e casado com uma psiquiatra, criavam os seus filhos, dando tudo que um filho precisava para crescer de forma digna naquela sociedade da elite paulistana. Estudaram nos melhores colégios, frequentaram os melhores cursos de inglês, viajavam todas as férias. A Disney já não fazia tanta diferença para aquelas crianças. A Disney era algo comum, porque eles viajavam, eles queriam, eles faziam o que queriam, eles comiam e bebiam e se vestiam do que eles queriam. Tinham tudo do bom e do melhor, empregados, tudo que vocês possam imaginar. Eu falo do Manfred Richthofen e da Marisa van Richthofen. Todos ficaram surpresos ao ouvirem nos noticiários que a Suzane, juntamente com os irmãos Cravinhos, planejaram e executaram a morte dos próprios pais. Talvez você fale assim, mas eu vim hoje, esta noite aqui, não para ouvir sobre tragédia, porque todo dia eu ligo a televisão e tem tragédia. É pai matando filho, filho matando pai. Sendo que esta tragédia, aqui anunciada, e todos ficaram sabendo, ela não é nova na história. Nós temos famílias na Bíblia marcadas por tragédias. Caim mata o seu próprio irmão. Mas o irmão aqui falou sobre Davi, Absalão, e eu vou incluir Sansão. Tem um livro que diz sobre o perfil dos 3 reis. Davi, Absalão e Saul. Usei aqui o nome errado. Onde um ali tenta destruir o outro por causa do poder. Esta família foi destruída única e exclusivamente por causa de algumas questões. Primeiro, questão financeira. Segundo, a questão da rebeldia. Em 1999, Suzane van Richthofen começa a namorar Christian Cravinho. E os pais não aceitavam aquele relacionamento. E a rebeldia foi grande ao ponto de planejar a morte dos próprios pais, com a intenção de obter vantagem com o dinheiro da família. Queridos, em Lucas, capítulo 15,
No versículo 11, fala sobre a parábola do filho pródigo. E nessa noite eu convido você a aprender algumas lições com um pai sábio e amoroso desta parábola. Versículo 11 diz assim: disse-lhe mais, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dai-me a parte dos bens que me toca. Repartiu-lhe, pois, os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidades. Então foi encontrar-se a um dos cidadãos daquele país, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o estômago com as alcafarras que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Caindo, porém, em si, disse: quantos empregados do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui perecendo de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi para seu pai, estando ele ainda ali longe. Seu pai, enchendo-se de compaixão e correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Disse-lhe o filho: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestilha e põe-lhe um anel no dedo e alparcas nos pés. Trazei também o bezerro cevado e matai-o. Comamos e regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Amém, queridos? Glória a Deus. Amados, nós aprendemos 3 lições com esta parábola. A primeira lição é a postura deste pai diante da rebeldia deste filho. Qual é a nossa postura? Qual a sua postura como pai diante da rebeldia do seu filho? Qual a postura que os pais têm apresentado diante da rebeldia dos filhos? Queridos, o pastor falou, uma pessoa que não é pai estará pregando. Mas eu tenho observado a postura de alguns pais perante os seus filhos. Pais que tudo que o filho pede, ele dá. E eu costumo dizer que amor demais faz mal. Existem algumas plantas, se você regar muito, botar muita água, você vai matar aquela planta. Então, as pessoas confundem o que é amar os filhos. Amar o filho não é dar tudo que você pensa que tem que dar. Porque nós já vimos durante a história que muitas famílias ricas, ao dar tudo para os seus filhos, como o exemplo da família Van Richthofen, inclusive, há uma discussão se o irmão da Susana também participou do planejamento da morte. Há uma tese que não, outra tese que sim. Mas vamos nos deter a Suzane. A jovem tinha tudo. Estava
no primeiro ano da faculdade de Direito, possuindo tudo, mas ela não tinha limites, ela não tinha freios. E isso prejudicou a ela mesma, porque ninguém quer ficar preso atrás das grades. Eu estive lá na penitenciária onde Suzane está trabalhando, e é um sistema de segurança muito maior do que Bangu, muito maior, em Tremembé. Lá em Tremembé, eles já tinham umas máquinas há uns 3, 4, 5 anos atrás, que agora as máquinas estão chegando no Rio de Janeiro, de scanner, para vocês entenderem o potencial de segurança onde ela está. Como ela está limitada. Ela não tinha limites, mas a vida impôs um limite para ela. Querido, se você não impor um limite para os seus filhos, a vida estará impondo o limite, porque vai ser a postura diante dos seus filhos que estará determinando que cidadão ele será. O pai da parábola criou o seu filho com todo carinho e não esperava também que iria acontecer aquela situação do filho falar: pai, me dê a minha parte da herança, eu quero viver a minha vida. E eu olho para esse texto, numa análise jurídica, minha profissão na área jurídica, e digo para vocês, não existe herança de pessoa viva. Aquele filho estava pedindo o que ele não tinha. Ele pede ao pai o que ele não tinha direito. Pai, me dá a minha parte da herança. Ninguém tem herança de pessoa viva. O que o seu pai tem, e ele está vivo, você não tem direito, enquanto ele estiver vivo. Mas aquele pai, ele usou de sabedoria. Ele pega, dá e libera. Vai. Ele deixa o filho ir, porque ele sabia que a vida iria ensiná-lo. Ele já tinha tentado de todas as maneiras agradar o filho, mas ainda assim não conseguiu preencher os anseios que aquele filho queria ou precisava. Se você, jovem, não tratar a sua rebeldia estará lhe destruindo. Esse jovem foi rebelde e ele experimentou a destruição da rebeldia, porque ele, como judeu, ir ter com os porcos, considerado um animal imundo. O judeu não come um porco, não come carne de porco, de maneira alguma. Ele estava ali, sendo tratado como um porco, comendo das bolotas que eram dadas àqueles porcos. E quanto mais o pai falava, mais aumentava a rebeldia. Aqui, certamente, temos alguns pais de adolescentes, né? Adolescente é engraçado. Quanto mais você fala, mais ele fica rebelde. Não faz isso, aí ele vai fazer. Né? Eu já ouvi de pai que fala assim, eu falo, então pode fazer, aí ele não faz. Porque o adolescente é assim, não faz, aí ele vai fazer. Talvez você falar, faça, aí ele não faz. Só porque você falou que vai fazer, porque ele é para contrariar e na rebeldia. A segunda postura desse pai era a postura da compaixão. O pai se enche de compaixão, deixa o filho ir.
E o filho vai viver a vida. Ele era um filho pródigo. Prodigalidade. Ele não tinha controle sobre os seus bens. O pródigo, na nossa legislação, pode ser interditado. Existe uma ação contra o pródigo para a interdição daquele que é pródigo, que não tem controle sobre os seus bens. O pródigo é aquele que você der para ele 5 milhões hoje, daqui um mês ele está sem nenhum centavo, ainda está te pedindo mais 1 milhão emprestado. Esse é o pródigo. Eu já ouvi algumas histórias, inclusive eu tenho um primo que a gente fala que ele tem algumas questões parecidas de prodigalidade. Ele falou, não, eu já gastei 5 mil reais numa noite na balada. Eu falei, rapaz, você é bom mesmo. Não, 5 mil na balada, a gente vai lá para a balada, toma uns negócios, né? Aí tem umas menininhas, dá uns beijos, sei o quê, e lá foi 5 mil reais. Por quê? É a questão de não ter limite. Não tem aquela visão do amanhã. Não tem a direção de Deus. Aprendemos então que o mundo ensinou da pior maneira a esse jovem. Com certeza você, pai, não quer que o mundo ensine ao seu filho da pior maneira. Quantas vezes nós temos visto jovens se destruindo no álcool, nas drogas, e muitos são filhos de crentes, estão ali, naquele local, sendo destruídos. Pai, ele tem compreensão. O pai compreende, deixa o filho apanhar do mundo, mas ele sabia que o filho iria voltar. Queridos, nós estamos na época da rebeldia. Nós temos um país onde várias coisas são marcadas pela rebeldia. Várias. Eu advogo numa situação onde vi algumas coisas de rebeldia de uma filha que gerou vários prejuízos para uma família. Vários prejuízos. A família acabou perdendo todo o seu patrimônio por conta da rebeldia de uma filha. Eu até brinco que o advogado que ganhou menos na situação foi eu. Porque o pai teve que contratar advogados, e ouvindo de um cliente que levou um prejuízo por conta da rebeldia dessa pessoa. Mas a rebeldia só destrói. A rebeldia, seja você jovem, adulto, com uma idade avançada, vai destruir a sua vida. A rebeldia na igreja vai te destruir. A segunda lição são as marcas na vida do filho. Versículo 17 diz, caindo porém em si, disse, quantos empregados do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui passando fome. Quais eram as marcas que existiam na vida daquele filho? Quais marcas você tem deixado na vida do seu filho? O que é que o seu filho tem visto em você? Ele tem visto um homem bom, um homem que serve a Deus, um bom pai, um bom chefe de família? Ou ele tem visto você um ébrio, um pródigo, uma pessoa desdeixada com a vida? Quais são as marcas que você tem
deixado no seu filho. Porque aquele jovem foi rebelde, mas quando ele começou a apanhar da vida, ele tinha marcas daquele pai, e ele lembrou: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância? Quantos trabalhadores? E ele lembra: e eu estou aqui passando fome, passando necessidade. E ele pensa em pelo menos voltar para a casa do seu pai, e que pelo menos o pai o aceitasse como um dos empregados. Porque as marcas que ele tinha era de um homem próspero, de um homem que era capaz de suprir as suas necessidades. Assim como Deus faz conosco, Ele é o Pai que supre as nossas necessidades, do corpo, na alma e no espírito. Mas quantas vezes nós também somos rebeldes para com Deus? Quantas vezes você é rebelde com Deus? Quantas vezes você reclama? Quantas vezes você blasfema? E você não entende que Deus está pronto para te ajudar a superar os desafios, para te alimentar. Essa semana, meu pai cresceu no Evangelho até uns 12 anos, depois ele deixou o mundo iludir a cabeça. Meu pai é lutador, foi ator, fez um monte de coisa na vida. O Evangelho, ele tem algumas marcas, porque se você perguntar a ele qual a sua condição religiosa, ele fala: não tenho condição religiosa. Se você fala: então você vai para um culto afro, ele: não, lá eu não vou. Então você vai para tal coisa, lá eu não vou. Você vai no culto evangélico, lá até eu vou. Então ele tem marcas do Evangelho. E ele tentou passar na frente do BRT, o BRT arrastou o carro 50 metros. O BRT não para lá no Rio de Janeiro. Se o carro passar na frente, ele vai levar. E ele falou assim: Deus realmente existe, Deus está me protegendo. Ele está tendo que tomar alguns impactos para poder ver que ele precisa voltar para a casa do Pai. Será que é necessário você tomar também algumas cacetadas da vida para você entender que você tem que voltar para a casa do Pai, para você entender que você precisa andar nos caminhos de Deus, ou você vai continuar na rebeldia? Aquele filho então lembra da abundância de alimentos, de um lar abençoado. Eram marcas que faziam parte na mente e no coração daquele jovem. E ele então reconhece o seu erro, reconhece que precisa pedir perdão e precisa ser abençoado, já que ele entendeu que no lar do seu pai existia abundância de alimento, há abundância de alimentos espirituais no lar da casa de Deus. Amém? Será que você tem sentado com o seu filho e tem dado alimento espiritual, sentimental? E com certeza marcas todos nós temos. Nós temos, alguns têm marcas boas dos seus pais, outros têm marcas ruins. Quantas pessoas têm marcas do pai? Porque o meu pai me espancava quando eu era criança. Porque o meu pai me abandonou quando eu era criança.
porque o meu pai fez isso. Isso todas as vezes que você lembra, com certeza, mexem com você. São marcas que existem dentro de você. E você talvez esteja agora se perguntando: por que essas marcas te machucam tanto? Por quê? Mas eu quero lhe dizer que Deus, Ele quer apagar as marcas ruins do seu passado. As marcas que talvez você não consegue perdoar algo que o seu pai fez. Mas hoje você precisa perdoar. Você precisa falar para Deus: Senhor, eu perdoo e quero apagar as marcas que estão na minha mente, no meu coração, daquela situação que aconteceu lá na minha infância, daquela situação ruim. Lembro de Francisco, aquele que foi o maníaco do parque. É Francisco, esqueci o sobrenome dele. Francisco de Assis Pereira. Diz a história de Francisco de Assis Pereira que ele tinha marcas do passado. Ele assistia ao pai sacrificando animais, o pai cometendo ruindades, e ele cresce com todo aquele rancor, com todo aquele ódio, e ele começa a cometer aqueles crimes ali em São Paulo, e ele se tornou o maníaco do parque, o maníaco mais conhecido no país, por conta das marcas que destruíram a questão emocional e neurológica. Querido, Deus quer apagar as marcas que existem de ruim na sua vida. Então o pai tinha abundância de amor. Aquele pai era cheio de amor. Por isso que aquele filho volta para a sua casa. Por isso o filho volta para o pai e diz: Pai, pequei. Versículo 21. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Lar cheio de amor. E filhos que sempre querem retornar à casa do Pai. Eu gostaria que você, por um instante, fechasse os seus olhos, curvasse a sua cabeça e estivesse olhando para você mesmo e analisando a sua vida e vendo quais marcas do passado têm te aprisionado, quais marcas do passado têm te feito padecer, quais rebeldias têm te colocado em situações complicadas, de passar dificuldades. E eu quero te convidar nesta noite a orar, bem baixinho, aí onde você está, só você e Deus. Você vai orar juntamente comigo, bem baixinho, da seguinte maneira: Senhor Jesus, nesta noite eu peço perdão a Ti
pelos meus pecados. Nesta noite, eu quero pedir que tu possas apagar do meu coração todas as manchas, todas as marcas, que tu possas tirar toda a angústia, todo o ódio. Senhor, se eu não conseguir perdoar o meu pai em alguma coisa, nesta noite, eu peço perdão, Senhor. Eu quero liberar o perdão. E eu quero, Senhor, colocar a minha vida diante de Ti. Senhor, se eu deixei a sua casa, nesta noite, eu quero voltar para Ti. Porque eu sei que Tu estás de braços abertos para me receber, para que possa haver uma grande festa no céu. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar em pé, pastor Wesley. Glória a Deus, aleluia. Talvez você que está aqui essa noite está afastado de Jesus. A igreja toda vai estar em pé, orando, intercedendo pelas pessoas. Talvez você ainda não aceitou a Jesus como Salvador de sua vida. Eu quero convidar essa noite a ser como o filho pródigo. Lembra de Jesus? Quando o pai fala assim, deu tudo para o filho, assim fez Jesus conosco. E de repente o filho sai da presença de Deus. O filho sai da presença do pai. Talvez você tenha saído também, como um dia eu saí. Eu também já saí. Mas, assim como o filho pródigo, eu também falei, meu Deus, eu estou perdendo minha família, estou perdendo a minha casa, estou perdendo o que há de mais precioso da minha vida. Eu corri, falei, eu quero voltar para os meus pais, para o braço do meu pai, de Deus. E foi aí que eu recuperei tudo que eu tinha perdido. Demorou, levou tempo, mas Deus foi me dando graça. E foi restaurando tudo aquilo que eu havia perdido. Jesus está sempre de braços abertos, nos esperando regressar. Se você está aqui essa noite e quer voltar, ou quer vir à presença do Pai, você que não tem Jesus como Salvador, não aceitou ainda e quer decidir hoje, vem até aqui, eu quero orar por você. Você que está afastado e quer voltar, vem até aqui. Uma vez que você perdeu a aliança com Deus, uma vez que você perdeu aquela unidade com Deus, pois Ele está aqui, Ele quer fazer você a pessoa mais feliz deste mundo. Ele quer fazer de você. Você é especial para Jesus. A Bíblia diz assim, lembra de onde você caiu, vai lá, se coloca em pé e volte. Hoje é dia de voltar a Deus. Se tem mais alguém que gostaria de fazer, de vir até aqui para eu orar por você? Mais alguém gostaria de voltar à casa do Pai? A igreja pode se assentar, mas continue em oração. Continue em oração. Se você está afastado de Jesus, vem até aqui. Eu não vou insistir, mas como é importante esse momento de nós entendermos que eu abandonei. E tem uma música que fala assim, quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero voltar. E como isso é importante. Quando nós falamos para Deus, eu quero voltar, Deus fala assim, então, é agora que eu vou fazer tudo de bom na sua vida. E Deus começa a derramar toda sorte de bênção. São atitudes que Deus espera de mim e de você. Aleluia. Mais alguém gostaria de vir até aqui?
primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro Declare essa noite, amor, cante. Ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Glória a Deus. É que o nosso querido amigo, amado, está voltando ao primeiro amor. Como é difícil, não é fácil não, gente, viu? Vocês pensam que estar aqui na frente é fácil? Não é não. Tem que estar querendo, e ele quer. E por isso que ele está abraçado por um pastor e um evangelista, porque ele não está sozinho. Ele não está sozinho. Ele não está sozinho. Às vezes a gente até se sente sozinho. Às vezes a gente quer andar sozinho. Mas sozinho está pronto para cair numa armadilha. Não pode estar sozinho. Glória a Deus. Vou regressar ao caminho, rever as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Pai, em nome de Jesus, eis aqui o teu servo, Pai. Passa por grandes lutas. Nós sabemos o quanto é difícil. Mas eu quero dizer a ele, ó Pai, essa noite eu quero dar certeza a ele que ele não está sozinho. Ele não está sozinho. Ainda que todo mundo se afaste, mas tu jamais se afastas de nós. Então, Pai, eu quero ministrar sobre a vida dele que retorna agora diante de ti. Esse querer dele, ele possa entender. Eu imponho as mãos, libertando, ó Pai, de tudo aquilo que o leva à prisão da sua alma. Pai, em nome de Jesus, eu peço agora uma porção dobrada sobre a vida dele, Pai. Pai, em nome de Jesus, cuida dessa vida. Ah, Senhor Deus, coloca um anjo acampado ao redor dele, para que ele possa estar protegido contra as astutas ciladas de Satanás. Pai, em nome de Jesus, que ele tenha tudo o que foi roubado dele de volta, porque sozinho é muito difícil, mas ele não está mais sozinho. Em nome de Jesus, abençoa o Valdecir, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Abraça ele, abraça ele, abraça ele, abraça ele. Ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Glória a Deus, aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Hoje a igreja tem bastante gente que está fora da igreja, deve estar por algum motivo viajando ou coisa parecida, mas eu quero agradecer muito a equipe que fez a realização da festa, a nossa festa ontem, a festa na roça. Foi a quinto ano que nós realizamos e foi show.